Fala galera que acompanha o canal Hora do Jogo, chegando para mais um vídeo por aqui, dessa vez para falar sobre a vitória do Grêmio, a segunda vitória do Imortal Tricolor na Copa Sul-Americana 2025. O Grêmio venceu, mas mais uma vez não convenceu, 2-0 para cima do Atlético Grau do Peru na Arena, e mais uma vez não tendo uma grande atuação. Mas antes de falar sobre o jogo, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, mandar para o coleguinha, porque ajuda demais a gente a seguir levando esse conteúdo para vocês. Bom, falar um pouquinho do jogo contra o Atlético Grau, vitória por 2-0. O Grêmio teve primeiramente o problema da ausência do Martin Braithwaite, ficou no banco durante todos os 90 minutos, não foi utilizado nessa partida, ele sentiu uma lesão no jogo contra o Sportivo Luquenho na semana passada, também pela Copa Sul-Americana, então acabou que não entrou na partida de hoje, ficou no banco, mas não entrou. O Grêmio entrou com Thiago Volpi novamente, João Pedro, mantendo ali como atuou contra o Ceará. Na zaga saiu o Gemerson, muito criticado, entrou o Rodrigo Eli, outro jogador que é extremamente criticado, entrou na vaga do Gemerson, também uma partida ali um pouco errática do Rodrigo Eli, porque ele tem os mesmos problemas do Gemerson. O Grêmio muitas vezes jogando com uma linha alta, são dois jogadores pesados que rendem mais quando você tem uma defesa mais postada, eles têm essa dificuldade para correr para trás, para pegar um jogador mais veloz, então nenhum dos dois tem funcionado no esquema do Gustavo Quinteiros. Do outro lado da zaga, Wagner Leonardo, que segue como grande nome da defesa gremista. Lateral esquerdo, Lucas Esteves, que vem sendo o titular da posição, um jogador que tem tido alguns bons momentos e outros bem erráticos. No jogo de hoje foi ok. O meio de campo, finalmente o Gustavo Quinteiros entendendo que precisa de um meia para esse time, que não dá para o Edenilson jogar como o meia central. O Edenilson foi titular novamente, mas como um segundo volante, o Vila Sante atuando como o primeiro homem. Mais uma vez o Vila Sante errando demais, não fez um grande jogo. O Edenilson como segundo volante dessa vez não apareceu tão bem, mas acho que funciona melhor do que como um meia. E o Cristaldo entrou como titular, como esse meia armador. Foi um jogo onde ele apareceu pouco, mas quando apareceu foi decisivo. Uma jogada em que ele brigou muito no meio de campo, ali, no meio de dois jogadores do Atlético Grau. Ele inicia a jogada do primeiro gol do Grêmio, que vem já perto dos 40 do primeiro tempo. Como eu falei, ele apareceu pouco, mas quando apareceu sempre produziu algo interessante pro time do Grêmio, foi importante. Para mim foi um dos melhores jogadores do Grêmio na partida. O Pavon dessa vez atuando pelo lado esquerdo. Teve também uma atuação ali com alguns bons momentos, alguns bons lances, e outros momentos errando muito, sendo muito errático também, como tem sido de costume dele com a camisa do Grêmio. Mesmo assim, faz uma boa jogada no lance. Cristaldo, como eu falei, briga ali com dois jogadores do Atlético Grau, consegue permanecer com a bola, abrir a jogada na ponta esquerda para o Pavon, que faz um belo cruzamento para o Arezzo cabecear. Como eu falei, errou bastante, mas foi um jogo em que em alguns momentos ele conseguiu produzir bem, criar algumas oportunidades, dar assistência para o gol. Novamente, quando ele é substituído no segundo tempo, ele é muito vaiado, teve ali alguma rusga com a torcida em alguns momentos, principalmente na saída dele, mas acho que já jogou um pouquinho melhor do que nos últimos jogos. Na ponta direita, Kiki Oliveira, esse muito bem, esse mostra que tem que ser titular, que tem que ser uma figura importante para o time do Grêmio ao longo da temporada. Fez uma grande atuação, alguns dribles, muita vontade, muita volúpia na marcação, faz um golaço, que é o segundo gol do Grêmio, numa jogada individual, um drible, puxa para a perna esquerda, que não é boa, e chuta na gaveta, baita gol, jogou muito bem enquanto esteve em campo. O Arezzo, na centroavância, foi um jogador que também teve alguns erros, mas que participou bem do jogo, que se movimentou, que mostrou que tem qualidade, fez um gol de cabeça. É um jogador que vem fazendo algumas boas partidas, outras nem tanto, mas mostra que é um cara importante para esse elenco, principalmente pensando na Copa Sul-Americana, onde em alguns momentos
o Grêmio pode rodar um pouco mais o elenco. Falando um pouco mais dos jogadores que entraram, o Dodi entrou, mas foram poucos minutos, acho que entrou ali ok. O André Henrique, que vinha entrando bem nos últimos jogos, hoje entrou errando bastante, apesar dos poucos minutos em que ele esteve em campo. Estreia do garoto Alisson, acho que entrou bem, entrou correndo, entrou com vontade. 18 anos, é um ponta que já desponta ali com um olhar muito bom da torcida, já se fala muito dele, vem muito bem nas categorias de base. Acho que foi legal ele ter alguns minutos e ele entrou com muita personalidade. Eu acho que ele sentiu menos essa estreia do que o Gabriel Mack, quando teve oportunidades no gauchão, do que o Pedrinho, lateral esquerdo, quando teve também as suas oportunidades lá no campeonato gaúcho. O André Henrique também entrou na ponta, depois vem a mudança, vem a saída do Arezzo, ele parte para centroavância, que é a posição original dele também. No geral, a equipe do Grêmio ainda muito espaçada, ainda ali quando o jogador tinha a bola no ataque, você via ali uma demora para chegar, está a bola com o meio, uma demora para chegar ao lateral, para chegar ao ponta, para o centroavante se aproximar, para os volantes progredirem. Então acho que a equipe ainda muito espaçada, ainda muito lenta em vários momentos. Até uma questão, o Gustavo Coelho, um jogador que ainda não jogou todo o seu futebol, mas fez alguns bons jogos contra equipes do interior no Rio Grande do Sul. E foram jogos onde o Grêmio teve mais a bola, onde o Grêmio conseguiu ter um controle melhor da posse de bola. Talvez numa volta do Coelho, se ele conseguir desempenhar um bom futebol contra as principais equipes, falando do futebol brasileiro e também do futebol sul-americano, acho que o Grêmio pode ter um jogo que é mais de controle no meio de campo. Por enquanto, o jogo do Grêmio tem sido muito de transição. O Grêmio, quando tem a bola, tem que ser um pouco mais veloz, tem que ser um pouco mais vertical, porque o Grêmio não tem tanto esse jogo de meio de campo, mesmo hoje quando tinha o Cristaldo, porque não tem essa aproximação entre os setores. Isso é muito do trabalho ruim do Gustavo Quinteiros até aqui, mas uma vitória, 3 pontos, o Grêmio chega aos 6 pontos na Copa Sul-Americana, 2 equipes fraquíssimas que o Grêmio enfrentou até agora e sofreu um pouco. O time do Atlético Grau tecnicamente é horroroso, mas taticamente é bem organizado, um time onde os jogadores sabem muito bem o que tem que fazer, diferente do que, como eu falei, a gente vem vendo no Grêmio até aqui, mas esbarra na falta de qualidade técnica. E o Grêmio, daqui a 2 semanas, semana que vem é brasileiro, meio de semana que vem, mas daqui a 2 semanas tem um jogo contra o Godoy Cruz na Argentina, que é o jogo fundamental do grupo. Os jogos contra o Godoy Cruz serão fundamentais. Por quê? Porque na Copa Sul-Americana só o primeiro vai direto às oitavas de finais, o segundo tem um mata-mata anterior, que é o 16avos de finais, contra um dos terceiros colocados dos grupos da Libertadores. Então pode vir um adversário complicado, mais 2 jogos na temporada, mais desgaste e tudo mais, então é importante passar em primeiro para evitar uma fase de 16avos de finais na Copa Sul-Americana. Então, o Godoy Cruz vai ser o oponente do Grêmio por essa vaga. O Grêmio deve estar junto com o Godoy Cruz, um em primeiro e outro em segundo, e nos confrontos diretos provavelmente é que isso vai ser decidido, que isso vai ser definido, se passa o Grêmio ou se passa o Godoy Cruz diretamente para as oitavas de finais. Lembrando que antes desse confronto tem o Flamengo na Arena, final de semana pelo Brasileirão, próximo meio de semana Mirassol fora de casa, e no final de semana seguinte mais um jogo na Arena, Grenal pelo Brasileirão, pela 5ª rodada do Campeonato Nacional, e só aí o jogo contra o Godoy Cruz pela Libertadores. Então, momento de jogos muito importantes para o Grêmio na temporada, e vamos ver como que o time do Gustavo Quinteiros vai evoluindo a partir dos próximos jogos. Ele que, primeira vez, admitiu que a equipe não tem feito bons jogos, mas que espera agora, contra adversários mais difíceis, que a equipe consiga evoluir. Mas galera, diz aí nos comentários o que vocês acharam da atuação do Grêmio, o que vocês pensam que a equipe pode melhorar, o que vocês têm achado do trabalho do Gustavo Quinteiros, se o trabalho tem que seguir, se apesar da vitória na Copa Sul-Americana o trabalho tem que ser findado, o Grêmio já tem que pensar
em outro treinador, tem que dar mais tempo para ele trabalhar, tem que ver os jogos agora mais difíceis de Brasileirão, principalmente contra Flamengo e Internacional. Digam aí o que vocês acham, deixem nos comentários a posição de vocês. Galera, é isso, valeu!